Você já acordou cansado sem conseguir explicar por quê? Não é cansaço do corpo, é o cansaço de carregar tudo sozinho por tempo demais. Existe uma pessoa que você conhece muito bem. Ela acorda cedo, resolve o que precisa ser resolvido, segura o que os outros não conseguem segurar, sorri quando está exausta, responde, estou bem, quando não está. Essa pessoa é você. E tem uma coisa que você raramente faz. Você não pede ajuda. Não porque não precise, não porque seja insensível ao peso que carrega, mas porque em algum momento da sua vida você aprendeu que pedir ajuda era arriscado, que mostrar fraqueza tinha um custo, que era mais seguro e mais fácil simplesmente resolver tudo sozinho. E foi o que você fez. Você resolveu e continuou resolvendo, e as pessoas ao seu redor foram percebendo que podiam contar com você, sempre, para qualquer coisa, em qualquer momento. E você nunca disse não. Não porque não quisesse, mas porque não saber dizer não também faz parte de quem você se tornou. Hoje, você carrega um peso que ninguém vê, um cansaço que não aparece no corpo, ou pelo menos não ainda. Um esgotamento silencioso que vai se acumulando dia após dia, semana após semana, sem que ninguém ao redor perceba, porque você continua sorrindo, continua resolvendo, continua sendo forte. E ninguém pergunta se você está bem, porque você sempre está. Esse vídeo é para você, não para te ensinar uma técnica, não para te dar uma lista de passos, mas para te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda, que carregar tudo sozinho não é virtude, é um peso que você não precisava ter assumido, e que existe uma diferença enorme entre ser forte e se abandonar. Uma diferença que talvez você nunca tenha parado para sentir. Vamos fazer isso juntos agora. Capítulo 1. Como você se tornou o forte. Ninguém acorda um dia e decide ser a pessoa que carrega tudo. Isso não acontece assim. Não tem um momento claro, uma escolha consciente, uma manhã em que você se olhou no espelho e disse: a partir de hoje, vou resolver os problemas de todo mundo e nunca vou pedir nada em troca. Não foi assim. Foi muito mais silencioso do que isso. E foi muito mais antigo. Pensa comigo. Você provavelmente aprendeu cedo que mostrar o que sentia tinha um custo. Talvez em casa, onde as emoções não tinham muito espaço. Talvez numa família em que os adultos já tinham problemas demais para ouvir os seus. Talvez num ambiente em que chorar era fraqueza, pedir ajuda era fardo, e ser sensível era algo que precisava ser escondido com cuidado. E você aprendeu. Crianças aprendem rápido o que é seguro mostrar e o que é melhor guardar. Você guardou. E foi guardando. Foi desenvolvendo uma habilidade que ninguém te ensinou formalmente, mas que você foi aperfeiçoando ano após ano. A habilidade de resolver, de suportar, de continuar mesmo quando estava no limite, de aparecer para os outros mesmo quando precisava que alguém aparecesse para você. Essa habilidade te protegeu durante muito tempo. É importante reconhecer isso. Ela não surgiu do nada. Ela surgiu porque era necessária. Porque o ambiente em que você cresceu, ou as circunstâncias que a vida te apresentou, exigiam alguém que ficasse de pé quando os outros caíam. E você ficou. Porque era o que precisava ser feito. Porque ninguém mais fazia. Porque você era capaz. E ser capaz quando ninguém mais é, cria uma responsabilidade silenciosa que ninguém precisa verbalizar para que você sinta o peso dela. Você simplesmente sabia que era você.
E foi assim que a imagem foi se formando. Não de uma vez, aos poucos. As pessoas ao seu redor foram percebendo que podiam contar com você. E quando as pessoas percebem isso, quando descobrem que existe alguém que resolve, que não reclama, que está sempre disponível, elas param de perguntar se você está bem. Não por maldade, não por descuido intencional, mas porque você treinou todo mundo ao seu redor a acreditar que você não precisa. Você foi tão consistente na sua força que a sua fragilidade real, humana, legítima, se tornou invisível. Não só para os outros, muitas vezes para você mesmo. Porque quando você passa anos sendo forte, começa a acreditar que precisa ser o forte, que é esse o seu papel, que sair desse papel seria uma espécie de traição das pessoas que dependem de você, da imagem que construiu, de quem você acredita que é. E aí a armadilha se fecha. Não com barulho, em silêncio. Tem outro elemento nessa história que precisa ser dito. Ser forte tem recompensas, não financeiras necessariamente, mas recompensas reais que alimentam o comportamento. Quando você resolve, as pessoas agradecem. Quando você está presente, as pessoas se sentem amadas. Quando você não pede, as pessoas te admiram. Quando você suporta, as pessoas te chamam de exemplo. E isso alimenta algo dentro de você. Não por vaidade, não é isso que estou dizendo. Mas porque ser necessário é uma forma de se sentir importante. Ser admirado é uma forma de se sentir visto. E sentir que você está cumprindo o seu papel, que você é de alguma forma o que segura tudo, dá uma sensação de propósito que é real e que é difícil abrir mão. O problema não é que esse sentimento existe. O problema é quando ele se torna a única forma que você conhece de se sentir valioso, quando você só se sente inteiro quando está sendo útil para alguém. Quando o silêncio, a ausência de demandas, a ausência de problemas para resolver, te deixa sem chão. Quando descansar, parece errado. Quando não fazer nada, parece preguiça. Quando cuidar de você mesmo, parece egoísmo. Isso não é força. É uma dependência que foi se construindo tão devagar que parece caráter. E então chegamos ao presente. Você está aqui, você está ouvindo isso, e há uma chance real, de que algo nessas palavras esteja tocando em algo que você raramente permite que seja tocado. Porque a verdade é que a pessoa que nunca pede ajuda não é necessariamente a mais forte na sala. Muitas vezes é a que mais precisa, mas aprendeu tão bem a esconder essa necessidade que ela própria não consegue mais reconhecê-la com facilidade. A necessidade está lá, no cansaço que aparece nos momentos errados, na irritação que surge do nada, no choro que vem sem aviso, no vazio que aparece quando tudo está bem e não deveria haver motivo para esse peso. Esse peso tem nome, não é fraqueza. É o custo de anos carregando mais do que era seu para carregar. E reconhecer isso, apenas reconhecer, sem julgamento, sem cobrança, é o primeiro passo para algo que talvez você nunca tenha se permitido de verdade. Descansar. Não de um dia de trabalho, de um papel que você assumiu há tanto tempo que já não sabe mais se ele é você ou se você é ele. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que esse peso faz com você quando ninguém está olhando. Sobre o custo real, concreto, silencioso de carregar tudo sozinho por tempo demais. Porque ele tem um custo, e você provavelmente já está sentindo ele, só ainda não tinha esse espaço para admitir. Capítulo 2.
O preço invisível de carregar tudo sozinho. Existe um tipo de cansaço que não aparece em exame nenhum. Não tem diagnóstico, não tem nome oficial, não é aquele cansaço que uma boa noite de sono resolve, porque você já tentou isso, dormiu, acordou e o peso ainda estava lá, exatamente onde você deixou antes de fechar os olhos. Esse cansaço é diferente. Ele se acumula em camadas, devagar, quase imperceptivelmente, como a água que vai enchendo um recipiente gota a gota. Você não vê o nível subindo, mas em algum momento ele transborda. E quando transborda, parece que foi do nada. Parece desproporcional. Parece exagero. Não é. É o resultado de tudo que você foi guardando enquanto fingia que estava bem. O corpo fala primeiro. Antes da mente admitir que chegou no limite, o corpo já sabe. Ele sempre sabe. E ele avisa. Só que avisa de formas que a gente costuma ignorar ou atribuir a outras causas. É a tensão nos ombros que não passa mesmo depois de alongar. É a mandíbula que você aperta durante o dia sem perceber. É o sono que não descansa. Você deita, fecha os olhos e a cabeça continua trabalhando, processando, resolvendo problemas que não são seus para resolver naquela hora. É o cansaço de acordar já cansado. Se você conhece essa sensação, se você leu essa frase e reconheceu algo que vive no seu próprio corpo, então você sabe exatamente do que estamos falando. E talvez seja a primeira vez que alguém esteja nomeando isso sem te dizer que você precisa ser mais forte, sem te dar uma lista de hábitos para adotar, sem transformar o seu cansaço em mais uma tarefa a resolver. Aqui não. Aqui a gente só observa, com calma, sem julgamento. Mas o corpo é só o começo. O preço mais alto não é o físico, é emocional. E ainda mais silencioso porque acontece por dentro, longe do que os outros veem. Você já se pegou com raiva, uma raiva desproporcional, que veio do nada, por uma coisa pequena, e não conseguiu entender de onde aquilo veio. Você já sentiu um vazio estranho nos momentos em que deveria estar feliz. Uma festa, uma conquista, um momento que deveria ser leve, e você estava lá, presente de corpo, mas em algum lugar distante por dentro. Você já chorou sem saber exatamente por quê? Não por uma coisa específica, mas por um acúmulo que finalmente encontrou uma fresta para sair? Isso não é loucura, isso não é fraqueza, é seu sistema emocional tentando te dizer que chegou no limite, que não tem mais espaço para guardar, que algo precisa ser processado, sentido, reconhecido, antes que o recipiente transborde de vez. E a ironia cruel é essa. A pessoa que passou a vida cuidando das emoções dos outros, muitas vezes não tem espaço, nem prática, para cuidar das próprias, porque nunca aprendeu a fazer isso, nunca teve permissão, ou nunca se deu permissão. Tem algo mais que precisa ser dito, algo que é difícil ouvir, mas que é verdadeiro. Carregar tudo sozinho por tempo demais não só te cansa, ele te isola, e não do jeito óbvio, não o isolamento de quem fica em casa e evita pessoas, mas um isolamento mais sutil, mais doloroso, mais difícil de identificar. É o isolamento de estar rodeado de pessoas e, mesmo assim, se sentir completamente sozinho. Porque as pessoas ao seu redor te conhecem como o forte, te conhecem como o que resolve, te conhecem como o que está sempre bem. E você foi tão consistente nessa imagem que agora, mesmo quando não está bem, não sabe como mostrar isso sem sentir que está decepcionando alguém, sem sentir que está quebrando algo que as pessoas precisam que exista. Então você continua, sorri, resolve,
aparece. E por dentro, a distância entre quem você é de verdade e quem as pessoas acham que você é vai crescendo. Silenciosamente, dia após dia, até que chega um momento em que você nem sabe mais muito bem quem é quando não está sendo útil para alguém. Esse é um dos preços mais altos que essa síndrome cobra. Não o cansaço, não a exaustão física, a perda gradual de contato com você mesmo. Se esse conteúdo está chegando em você de uma forma que faz sentido, se você está reconhecendo algo da sua própria vida nessas palavras, então talvez valha compartilhar com alguém que você conhece e que também carrega mais do que deveria. Não precisa de explicação, não precisa de conversa. Às vezes basta chegar um vídeo e dizer: "Eu pensei em você". E se você ainda não se inscreveu no canal, considere fazer isso agora. Não por obrigação, mas porque esse é o espaço feito para quem carrega muito e precisa de um lugar que entenda isso. Toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui, sempre no mesmo tom, sempre com o mesmo cuidado. Voltando, tem uma pergunta que surge naturalmente diante de tudo isso. Se o preço é tão alto, se carregar tudo sozinho custa tanto, por que a pessoa continua fazendo isso? Por que você continua? Não é falta de inteligência, não é falta de consciência. Muitas pessoas que vivem esse padrão sabem, em algum nível, que estão sobrecarregadas. Sabem que precisariam pedir ajuda, sabem que deveriam parar, e não param. A resposta para isso está num lugar que a maioria nunca examina com cuidado. Está no medo. Não um medo óbvio. Não um medo que você consegue nomear facilmente numa conversa. Um medo que foi se construindo junto com a sua identidade de pessoa forte. Um medo que ficou tão embutido em quem você acredita ser que parece apenas parte de como as coisas são. É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Sobre o medo que está por baixo de tudo isso. E por que pedir ajuda, algo tão simples, tão humano, pode parecer a coisa mais difícil do mundo para quem passou a vida inteira sendo o que os outros precisavam que fosse. Capítulo 3. Por que pedir ajuda? Parece fraqueza. Vamos ser honestos sobre uma coisa? Pedir ajuda não é difícil, porque você não sabe como fazer. Você sabe? As palavras existem. A oportunidade aparece. As pessoas ao seu redor, em algum momento, já perguntaram se você precisava de algo. E mesmo assim, você disse que não. Então o problema não é a falta de habilidade. O problema é o que acontece dentro de você no momento em que a possibilidade de pedir ajuda aparece. É a sensação imediata, quase automática, de que pedir seria errado, seria fraqueza, seria fardo, seria decepcionar alguém, seria confirmar algo sobre você mesmo que você passou a vida inteira tentando provar que não era verdade. Esse movimento interno acontece rápido demais para ser examinado na maioria das vezes. Você nem percebe. A pergunta surge, a resposta: estou bem. Sai e segue. Como se fosse natural, como se não houvesse outra opção. Mas há. Sempre houve. Para entender de onde vem esse medo, precisamos voltar um pouco. Não à infância de forma genérica, mas a um mecanismo muito específico que quase todo forte desenvolveu em algum ponto da vida. Em algum momento, você pediu ajuda. Ou mostrou que precisava, ou demonstrou vulnerabilidade de alguma forma, e algo deu errado. Não necessariamente de forma dramática. Não precisou ser um trauma óbvio. Pode ter sido algo pequeno, tão pequeno que você nem lembra com clareza. Mas o ensinamento ficou. Talvez a ajuda não veio. Talvez tenha vindo com julgamento. Talvez você tenha se sentido um peso para quem deveria te ajudar. Talvez a vulnerabilidade tenha sido usada contra você de alguma forma, em algum momento, por alguém que não merecia recebê-la. E você aprendeu.
que mostrar a necessidade é arriscado, que é mais seguro resolver sozinho do que depender de alguém que pode falhar, que a independência, mesmo quando ela custa caro, é mais confiável do que a possibilidade de ser decepcionado. Esse aprendizado fez sentido quando aconteceu. Num determinado contexto, numa determinada fase da vida, com determinadas pessoas, ele era até uma forma de proteção legítima. O problema é que aprendizados antigos não avisam quando ficaram velhos. Eles continuam operando, continuam guiando escolhas. Continuam gerando as mesmas respostas, mesmo quando o contexto mudou completamente, mesmo quando as pessoas ao redor são diferentes, mesmo quando a ameaça original já não existe mais. Mas tem algo além do medo de ser decepcionado. Tem o medo de perder o lugar. Pensa comigo novamente. Se você sempre foi o forte, se esse é o papel que as pessoas esperam que você ocupe, o que acontece quando você mostra que não está bem? O que acontece quando você pede? O que acontece quando você aparece frágil numa situação em que todos esperam que você apareça inteiro? Para muitas pessoas que vivem esse padrão, a resposta é inconsciente. Eu perco valor. Se eu não estou resolvendo, não estou sendo útil. Não estou sendo útil. Não tenho razão de estar aqui. Se não tenho razão de estar aqui, as pessoas vão embora. Isso soa extremo quando colocado em palavras assim, mas é exatamente o que opera por baixo. Em silêncio, quando a possibilidade de pedir ajuda aparece e você a recusa automaticamente. Não é preguiça, não é orgulho simples, é um medo profundo de quem sem a sua força, sem a sua utilidade, sem o seu papel de quem resolve, você não seria suficiente. E esse medo é cruel, porque ele te mantém preso num ciclo em que você só sente seguro quando está dando, quando está sendo necessário, quando está provando, de alguma forma, que merece o espaço que ocupa. Tem uma palavra para isso. Não é fraqueza, não é defeito de caráter, é condicionamento. Você foi condicionado pela vida, pelas experiências, pelas pessoas, pelos ambientes que passou, a acreditar que seu valor está diretamente ligado à sua capacidade de não precisar de nada. E condicionamentos não se desfazem com força de vontade. Não basta decidir que vai pedir ajuda a partir de agora. Não basta saber racionalmente que isso seria saudável. O condicionamento é mais fundo que a decisão consciente. Ele opera numa camada onde a lógica não chega facilmente. O que desfaz um condicionamento é exposição gradual ao contrário do que ele teme. É pedir uma vez, algo pequeno, para alguém seguro, e descobrir que o mundo não acabou, que você não perdeu valor, que a pessoa não foi embora, que receber ajuda não te diminuiu. É fazer isso de novo, e de novo, não porque ficou fácil, mas porque você está construindo aos poucos uma evidência interna de que é seguro precisar. Que precisar não é o mesmo que ser um fardo. Que vulnerabilidade, a vulnerabilidade real, honesta, humana, não afasta as pessoas certas. Ela as aproxima. Existe uma distinção que precisa ser feita aqui. Pedir ajuda não é o mesmo que transferir responsabilidade. Não é largar tudo nos outros. Não é abdicar de quem você é ou de que você construiu. Não é se tornar dependente de forma que te tire a autonomia que você tanto valoriza. É reconhecer que nenhum ser humano foi feito para funcionar sozinho de forma indefinida. Nenhum. A ideia de que os mais fortes são os que menos precisam
é uma das mentiras mais bem disfarçadas que existem, porque ela se parece com virtude, parece com autoconfiança, parece com maturidade, mas por baixo dela, quando você examina com cuidado, há apenas isolamento. Há o peso de quem carrega mais do que é possível carregar sem se machucar. Há a solidão de quem aprendeu que precisar é perigoso e passou a vida provando, todos os dias, que não precisa de nada. Isso não é força, é uma armadilha. E armaduras, por mais que protejam, também aprisionam. Há algo que os que vivem com leveza genuína sabem e que os que carregam tudo sozinhos raramente aprendem. Que pedir ajuda não é o fim da força, é o começo de uma força diferente, mais honesta, mais sustentável. Uma força que não precisa se provar a todo momento porque não tem medo de ser vista quando está vulnerável. Uma força que sabe que ser humano, completamente e honestamente humano, não é uma falha a ser corrigida. É a única forma real de estar vivo. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que acontece quando essa armadura fica pesada demais. Quando o corpo e a mente chegam num ponto em que não é mais possível continuar no mesmo ritmo. Quando o esgotamento que ninguém vê finalmente se torna impossível de ignorar, porque ele chega. Para todo mundo que carrega além do que deveria carregar, ele chega. E o que você faz quando ele chega, como você recebe esse sinal, faz toda a diferença. Capítulo 4. O que acontece com quem nunca para? Existe um momento. Você não sabe exatamente quando ele vai chegar. Não tem data marcada. Não vem anunciado. Mas para quem carrega além do que deveria carregar, por tempo demais, ele sempre chega. É o momento em que o corpo diz chega, antes que você tenha coragem de dizer. Não como um pedido, como uma exigência. Pode chegar de formas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, é uma crise de ansiedade que aparece num momento completamente inesperado. No trabalho, no supermercado, numa tarde de domingo aparentemente tranquila. O coração acelera sem motivo aparente. A respiração fica curta, uma sensação de que algo está muito errado, mesmo quando de fora tudo parece bem. Para outros, é o corpo que para literalmente. Uma doença que não tem causa física clara, mas que derruba. Uma exaustão que não responde a descanso. Uma inflamação, uma dor crônica, um sistema imunológico que começa a falhar, como se o organismo inteiro tivesse decidido fazer greve porque você nunca deu a ele o que ele pedia de outras formas. Para outros ainda é mais silencioso. É acordar uma manhã e perceber que não consegue se importar com nada, que as coisas que antes motivavam agora parecem vazias. Que você está indo, cumprindo os compromissos, aparecendo onde precisa aparecer, mas que por dentro algo apagou, como se uma luz tivesse ficado acesa por tempo demais e simplesmente queimado. Formas diferentes, mesmo origem. O que nunca para, quebra, não porque seja fraco, porque é humano. Tem algo que acontece antes desse ponto de ruptura que precisa ser nomeado, porque ele não chega sem aviso. Os avisos existem, são muitos, são consistentes. O problema é que a pessoa que carrega tudo sozinha desenvolveu, ao longo dos anos, uma habilidade extraordinária de ignorar esses avisos, de racionalizá-los, de transformá-los em algo menor do que são. O cansaço excessivo vira preciso dormir melhor. A irritação constante vira estou com muito trabalho. O choro que vem do nada vira foi só um dia ruim. A ansiedade que aparece cada vez mais com frequência vira é fase. E quando você está ocupado transformando sintomas em desculpas, o recipiente continua enchendo, gota a gota, sem parar, até
que transbordar não seja mais uma possibilidade distante, seja o único caminho que resta. Existe uma palavra que as pessoas usam muito nesse contexto e que perdeu um pouco do seu peso de tanto ser repetida: burnout. Mas vamos tirar essa palavra do contexto clínico por um momento e falar do que ela realmente é na prática, na vida de uma pessoa real que carregou demais por tempo demais. Burnout não é só estar cansado do trabalho. É estar cansado de ser quem você precisou ser por tanto tempo. É o esgotamento de manter uma imagem, de sustentar um papel, de aparecer inteiro quando está partido, de resolver para os outros enquanto os seus próprios problemas ficam esperando numa fila que nunca anda. É o preço acumulado de todos os momentos em que você disse "estou bem" quando não estava. De todas as noites em que foi dormir com o peso do dia sem ter tido um único momento para processar o que estava sentindo. De todos os fins de semana que deveriam ser descanso, mas viraram mais um conjunto de tarefas e responsabilidades. É o resultado de viver, por tempo demais, exclusivamente para fora, sem nada reservado para dentro. E aqui chegamos a algo que é difícil de admitir, mas que é verdadeiro. Quando você chega nesse ponto de esgotamento, quando o corpo para, quando a mente apaga, quando a crise aparece, a tendência da pessoa que carrega tudo sozinha não é pedir ajuda, é se cobrar por ter chegado até ali. É se perguntar o que há de errado com você. Porque você não está aguentando, porque os outros parecem conseguir e você não. Por que você, que sempre foi tão forte, está assim? E essa autocrítica, esse julgamento severo no momento em que você mais precisaria de gentileza, é talvez o custo mais cruel de tudo, porque você passou a vida inteira sendo duro com você mesmo para poder ser forte para os outros. E quando finalmente não consegue mais ser forte, a dureza continua, agora voltada para o seu próprio esgotamento, como se quebrar fosse uma falha moral, como se precisar de ajuda fosse uma prova de que você nunca foi tão forte quanto todos pensavam, não é? Quebrar depois de carregar demais não é fraqueza, é física. É o resultado previsível e honesto de um ser humano que ultrapassou seus limites por tempo suficiente para que o sistema entrasse em colapso. Não porque algo estava errado com ele, mas porque algo estava errado com o peso que ele aceitou carregar. Tem uma imagem que ajuda a entender isso. Pensa numa ponte. Uma ponte bem construída, sólida, confiável, projetada para suportar um determinado peso, e que durante anos suportou esse peso com eficiência. As pessoas atravessavam, os carros passavam, tudo funcionava. Mas se você for colocando mais peso do que ela foi projetada para suportar, não de uma vez, mas aos poucos, gradualmente, de forma que ninguém perceba o acúmulo, ela vai aguentando. Vai aguentando. Vai aguentando, até que não aguenta mais. E quando uma ponte cede, ninguém culpa a ponte por ser fraca. Todo mundo entende que ela suportou mais do que devia. Você também suportou mais do que devia. E se chegou num ponto em que não está mais conseguindo, ou se sente que está se aproximando desse ponto, isso não diz nada sobre o seu valor. Diz tudo sobre o peso que você carregou. Mas tem uma pergunta que surge naturalmente aqui. Se o esgotamento é o resultado inevitável de carregar além do limite por tempo demais, o que você faz com isso? Não no sentido de técnicas, não no sentido de uma lista de coisas para implementar a partir de amanhã, no sentido mais fundamental. O que muda quando você realmente entende? Não só sabe, mas entende de verdade, num nível que chega antes da racionalização, que você não pode continuar do jeito que está. A resposta para isso não é óbvia,
Não é descanse mais, não é delegue tarefas, não é estabeleça limites, como se estabelecer limites fosse simples para quem passou a vida inteira sem eles. A resposta começou num lugar mais interno do que qualquer técnica alcança. Começa na distinção entre duas coisas que ficaram confundidas por muito tempo na sua vida. A diferença entre ser forte e se abandonar. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Porque existe uma forma de ser forte que não te destrói. Existe uma força que não exige que você desapareça para sustentá-la. E encontrar essa distinção, sentir ela de verdade, não só entender com a cabeça, pode ser o começo de algo que você talvez nunca tenha se permitido ter. Uma vida em que você também está incluído. Capítulo 5. A diferença entre ser forte e se abandonar. Existe uma confusão que durou tempo demais na sua vida. Não foi intencional, não foi burrice, não foi falta de consciência, foi aprendizado. Você aprendeu, através de experiências, de modelos, de ambientes, de tudo que a vida foi te mostrando ao longo dos anos, que ser forte significava não precisar, que resistência era sinônimo de silêncio, que cuidar de si mesmo era um luxo reservado para quem não tinha responsabilidades reais. E você tinha responsabilidades. Então você adiou. Adiou o descanso. Adiou a conversa que precisava ter. Adiou o choro que estava represado. Adiou o pedido de ajuda. Adiou, adiou, adiou. Sempre com uma justificativa legítima. Sempre com uma razão real. Sempre com alguém ou algo que precisava de você primeiro. E enquanto você adiava, foi chamando isso de força. Mas tem uma diferença enorme entre ser forte e se abandonar. E essa diferença, essa distinção que parece pequena, mas muda tudo, é o que precisamos examinar agora. Força real não é ausência de necessidade. Isso precisa ser dito com clareza, porque é o oposto do que você provavelmente acredita. A pessoa verdadeiramente forte não é a que nunca sente o peso. É a que sente o peso, reconhece o peso e ainda assim escolhe como vai responder a ele, não ignorando, não fingindo que não existe, mas com consciência suficiente para saber o que está carregando e por quê. Existe uma diferença enorme entre escolher carregar algo porque faz sentido, porque é seu, porque você decidiu com clareza que vale o peso, e carregar porque não sabe mais como parar, porque tem medo do que acontece se você soltar, porque se abandonou tanto ao longo do caminho que já não sabe distinguir o que é sua responsabilidade do que é a responsabilidade dos outros. A primeira é força, a segunda é sobrevivência disfarçada de força. E você provavelmente conhece as duas, mas talvez tenha passado muito mais tempo na segunda do que na primeira. Vamos falar sobre abandono. Não o abandono que os outros fazem de você. Esse é visível. É doloroso de uma forma que pode ser nomeada. O abandono silencioso que você faz de si mesmo. Ele acontece em momentos pequenos que parecem insignificantes e isoladamente. É a refeição que você pula porque estava ocupado resolvendo algo para outra pessoa. É a consulta médica que você adia há meses porque não tem tempo. É o sono que você sacrifica para terminar que os outros precisavam. É a vontade, qualquer desejo seu, qualquer coisa que você queria simplesmente porque queria, que foi ficando para depois,
até que você parou de ter vontades. Isso é abandono, não dramático, não visível, não o tipo que alguém de fora consegue identificar facilmente, mas real e acumulado ao longo do tempo. Esse abandono silencioso cria algo muito específico. Uma pessoa que sabe cuidar de todo mundo, mas que perdeu completamente a habilidade de cuidar de si mesma. Uma pessoa que conhece as necessidades dos outros com precisão, mas que ficou estranha às próprias necessidades. Uma pessoa que, se você perguntasse agora mesmo, o que você quer? Não para os outros, não pelo trabalho, não pela família, mas o que você quer, teria dificuldade genuína para responder, porque faz tempo demais que essa pergunta não é feita, e faz tempo demais que a resposta não importa. Tem um momento em que a confusão entre força e abandono se torna mais clara. É quando você observa como reage quando alguém próximo a você está passando pelo mesmo que você passa. Quando um amigo está sobrecarregado, você diz que ele precisa descansar. Quando sua filha está se doando demais, você diz que ela precisa se cuidar. Quando alguém que você ama está carregando mais do que deveria, você reconhece isso imediatamente. Você sente. Você fala. Mas quando é você, quando é a sua sobrecarga, o seu esgotamento, a sua necessidade, a mesma gentileza não aparece. Aparece cobrança. Aparece a voz que diz que você precisa aguentar mais um pouco, que outros têm problemas maiores, que você não pode parar agora, que isso é frescura, que você é forte e forte não quebra. Essa assimetria, a gentileza que você oferece aos outros e recusa a si mesmo, é uma das formas mais claras de abandono que existe. E ela revela algo importante. Você sabe, em algum nível, que o que você exige de si mesmo não é justo. Porque nunca exigiria isso de alguém que você ama. Então, o que é força real? Não é invulnerabilidade. Não é ausência de medo, de dúvida, de cansaço, de necessidade. Força real é a capacidade de se manter inteiro enquanto carrega o que é seu para carregar. Repara na distinção. O que é seu para carregar. Não tudo. Não o peso dos outros somado ao seu. Não as responsabilidades que ninguém pediu, mas que você assumiu porque ninguém mais assumia. Não o papel que as pessoas esperam que você ocupe, porque é conveniente para elas que você o ocupe. O que é genuinamente seu. E isso exige algo que a pessoa que se abandona raramente pratica: discernimento. A capacidade de olhar para o que está diante de você e perguntar: isso é meu? Eu escolho isso? Ou estou carregando porque não sei como não carregar? Essa pergunta parece simples, mas para quem passou anos sem fazer perguntas sobre si mesmo, ela pode ser uma das mais difíceis que existem. Tem algo que a filosofia estoica entendeu com uma profundidade que poucos sistemas de pensamento alcançaram, que o cuidado de si mesmo não é egoísmo, é a condição para tudo o mais. Você não consegue dar de forma sustentável o que não tem. Você não consegue ser presença real para os outros quando está vazio por dentro. Você não consegue ser o forte da família, o confiável do trabalho, o porto seguro dos amigos, não de verdade, não por muito tempo, se não existir um lugar dentro de você que também é cuidado, também é alimentado, também é respeitado. Não como tarefa, não como mais um item na lista de coisas a fazer, mas como reconhecimento fundamental de que você também existe, de que você também importa, de que a sua necessidade, a sua cansaço, a sua dor, o seu limite, não é menos real do que a necessidade de qualquer pessoa que você já ajudou. Isso não é fraqueza, é a base de qualquer força que dure. Existe uma imagem que carrego comigo sobre isso. Uma árvore durante uma tempestade. As árvores,
que sobrevivem às tempestades mais fortes não são as que ficam completamente rígidas. São as que têm raízes profundas, o suficiente para se curvar sem cair, que balançam, que dobram, que parecem às vezes que vão ceder, mas que têm no fundo uma ancoragem que o vento não alcança. Você pode ser essa árvore. Não a que não sente a tempestade, não a que fica imóvel enquanto tudo ao redor se move, mas a que tem raízes suficientemente profundas para se dobrar sem se partir. Essas raízes não são construídas ignorando suas necessidades. São construídas atendendo a elas. São construídas nos momentos em que você escolhe se incluir, em que você decide que o seu descanso importa, em que você reconhece o seu limite, não como derrota, mas como um dado real que precisa ser respeitado, em que você para, não porque não aguenta mais, não porque o corpo exigiu, mas porque escolheu parar antes disso. Porque aprendeu que parar a tempo não é abandonar os outros. É uma forma de continuar sendo real para eles. No último capítulo antes do encerramento, vamos falar sobre o ato mais corajoso que existe para quem viveu assim por tanto tempo. Não é ser mais forte, não é aguentar mais. É o oposto disso. É o momento em que você decide, conscientemente, com clareza, sem culpa, parar de carregar o que não é seu. E o que acontece quando você finalmente faz isso? Capítulo 6. Quando parar de carregar tudo é o ato mais corajoso. Chegamos ao capítulo mais difícil. Não porque o assunto seja mais complexo do que os anteriores, mas porque o que vamos falar aqui exige algo que os capítulos anteriores apenas prepararam o terreno para receber. Exige que você considere uma possibilidade que talvez nunca tenha se permitido considerar de verdade. A possibilidade de soltar. Não estamos falando de abandonar responsabilidades. Não estamos falando de virar as costas para as pessoas que você ama. Não estamos falando de se tornar indiferente, de parar de se importar, de construir uma frieza que te proteja de tudo e de todos. Estamos falando de algo muito mais preciso e muito mais difícil do que isso. Estamos falando de soltar o peso que nunca foi seu. E de reconhecer, finalmente, honestamente, sem a culpa que sempre acompanhou esse reconhecimento, que existe uma diferença entre o que você escolhe carregar e o que você carregou porque não sabia como não carregar. Essa distinção muda tudo, porque quando você carrega por escolha, quando olha para algo e decide com clareza que vale o seu esforço, que é sua responsabilidade, que faz parte de quem você quer ser, carregar não te destrói. Tem peso, sim, tem custo, mas tem sentido. E o sentido sustenta. O que destrói é carregar sem escolha. É o peso acumulado de tudo que você assumiu porque ninguém mais assumia. De tudo que ficou com você porque você era capaz e ser capaz virou sinônimo de ser responsável por tudo. De tudo que você carregou em silêncio, porque mostrar o peso parecia fraqueza e você não podia se dar ao luxo de parecer fraco. Esse peso, esse específico, não precisa mais ser seu. Mas aqui está o problema real. Soltar assusta, não de forma abstrata, de forma muito concreta e muito específica, porque você passou tanto tempo sendo o que carrega tudo o que construiu. Ao redor desse papel, uma identidade inteira. E identidades não se soltam facilmente. Elas resistem, elas argumentam, elas apresentam razões muito convincentes para continuar sendo o que sempre foram. A voz que diz, se eu soltar, quem vai cuidar disso? A voz que diz, as pessoas vão me ver diferente. A voz que diz, e se eu soltar e as coisas desmoronarem? A voz que diz, eu não sou egoísta, eu me importo,
Eu não consigo simplesmente parar de me importar. Essas vozes são reais. Elas não estão mentindo completamente. Elas estão protegendo algo que foi importante por muito tempo. Mas elas também estão te mantendo preso num papel que já custou mais do que deveria ter custado. E a coragem que estamos falando aqui não é a coragem de silenciar essas vozes, é a coragem de ouvi-las e escolher de forma diferente mesmo assim. Existe um equívoco sobre o que significa parar de carregar tudo. As pessoas imaginam que é um momento dramático, uma decisão grande, uma conversa difícil, uma ruptura clara com tudo que existia antes. Às vezes é assim, mas na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, parar de carregar tudo começa em momentos tão pequenos que quase passam despercebidos. É a primeira vez que você diz não sem se justificar por 10 minutos depois. É a primeira vez que alguém te pede algo e você responde com honestidade. Não estou conseguindo agora, sem a culpa imediata que sempre acompanhava essa resposta. É a primeira vez que você coloca o seu descanso no mesmo nível de importância que as suas obrigações. Não acima, não em sacrifício de tudo o mais, mas no mesmo nível, como algo que também existe e também importa. É a primeira vez que você pede ajuda, algo pequeno para alguém seguro, e descobre que o mundo não acabou. Que a pessoa não foi embora, que você não perdeu valor aos olhos de quem realmente te vê. Esses momentos pequenos são o começo, não de uma transformação instantânea, não de uma versão de você que não carrega mais nada, mas de uma relação diferente com o peso. Uma relação em que você tem escolha. Preciso falar sobre a culpa, porque ela vai aparecer quando você começa a soltar, quando começa a dizer não, a pedir, a descansar, a se incluir. A culpa aparece, quase sempre, com uma consistência que cansa. E ela vai usar argumentos que você conhece bem. Vai dizer que você está sendo egoísta, que as pessoas precisam de você, que você sempre foi forte e isso é diferente. Que se você mudar, as pessoas vão ficar sem o que precisam. Ouça a culpa, não para obedecer ela, mas para entender o que ela está protegendo. A culpa que aparece quando você começa a se culpar não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está mudando um padrão muito antigo. E padrões antigos resistem à mudança com todas as ferramentas que tem disponíveis. A culpa é uma dessas ferramentas. Reconheça ela, nomeie ela, e então faça a escolha que faz sentido de qualquer forma, porque a culpa passa, especialmente quando você começa a colher os resultados de uma vida em que você também está incluído. Tem algo que acontece quando você para de carregar o que não é seu, algo que talvez você não espere. As pessoas certas ficam, não todas as pessoas. Algumas vão sentir falta da versão de você que estava sempre disponível, sempre resolvendo, sempre presente para qualquer demanda em qualquer momento. Algumas vão reclamar, de formas sutis ou diretas, que você mudou, e você vai ter que fazer as pazes com isso, porque o amor real, a presença real, a conexão real, não depende da sua utilidade. Não é construído sobre o que você faz pelos outros enquanto se esquece de si mesmo. É construído sobre quem você é quando está inteiro. Que você só consegue estar inteiro quando para de se dividir em pedaços para distribuir para todo mundo ao redor. As pessoas que ficam quando você para de se anular, essas são as pessoas que te veem de verdade, que querem você, não o seu papel, que se importam com a sua presença, não com a sua utilidade. Essas pessoas existem na sua vida, talvez menos do que você gostaria, mas existem. Quero te deixar com uma imagem antes do encerramento. Pensa numa pessoa que você admira, não pelo quanto ela carrega,
não pelo quanto ela resolve, não pela capacidade dela de aparecer para todo mundo em qualquer momento sem nunca precisar de nada, mas pela forma como ela está no mundo, com presença e com clareza, com uma calma que não é indiferença, que é a calma de alguém que sabe o que é seu e o que não é, que escolhe o que carrega, que diz não sem drama e sim sem ressentimento, que quando está de verdade, não dividida, não exausta, não presente de corpo e ausente de tudo o mais. Essa pessoa não chegou assim por acidente. Chegou porque em algum momento, provavelmente num momento difícil, provavelmente com uma resistência interna, provavelmente com culpa, decidiu que a vida que estava vivendo não cabia tudo que ela era e fez uma escolha não perfeita, não de uma vez, mas real. Você também pode fazer essa escolha. Não amanhã, não quando as condições foram melhores, não quando todo mundo ao seu redor estiver bem e não precisar mais de você. Agora, com a vida que você tem, com as pessoas que estão ao seu redor, com o cansaço que você está carregando nesse exato momento. A escolha não precisa ser grande para ser real. Pode começar com uma coisa pequena, uma fronteira que você coloca e mantém, um não que você diz sem se justificar, um pedido de ajuda que você faz sem vergonha, um momento de descanso que você protege como se fosse tão importante quanto qualquer compromisso, porque é pequeno, real, seu, e depois mais um, e depois mais um, não porque ficou fácil, mas porque você decidiu que a sua vida, a sua inteira, a que te inclui, vale ser vivida. Chamado à ação. Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você, não sobre a sua força. Já falamos bastante sobre força ao longo desse vídeo, mas sobre algo mais silencioso e talvez mais raro do que a força, sobre a sua disposição de ouvir, de sentar com algo desconfortável, de permitir que palavras chegassem em lugares que você normalmente protege com muito cuidado, de ficar, mesmo nos momentos em que o que estava sendo dito tocava em algo que dói. Isso não é pequeno. Quero ser honesto com você sobre uma coisa antes de terminar. Esse vídeo não resolve nada. Não de forma imediata, não de forma mágica. Não existe conversa, por mais honesta, por mais cuidadosa, por mais que chegue nos lugares certos, que desfaça em 40 minutos o que foi construído ao longo de anos. Não é assim que funciona. O que esse vídeo pode fazer, o que espero que tenha feito, é plantar algo. Uma dúvida pequena sobre uma certeza antiga. A certeza de que você precisa carregar algo, de que pedir ajuda é fraqueza, de que o seu valor está na sua utilidade, de que ser forte significa nunca parar. Se alguma parte dessa certeza ficou um pouco menos sólida depois dessa conversa, se você termina esse vídeo com uma pergunta que não tinha antes, então valeu cada minuto, porque é das perguntas que a mudança começa. Não das respostas prontas, das perguntas que você não consegue mais ignorar. Existe algo que quero que você leve daqui. Não uma técnica, não um método, não uma lista, uma permissão. A permissão de ser humano. Completamente, honestamente, sem desculpas humano, com cansaço, com necessidade, com limite, com a vulnerabilidade que você escondeu por tanto tempo que talvez nem saiba mais muito bem como ela se parece em você,
Você não precisa ser o forte o tempo todo, não aqui, não agora, e talvez, se você se permitir, não lá fora também, não o tempo todo. Tem uma coisa que os que carregam demais raramente ouvem, então vou dizer agora. Você fez muito, por muito tempo, para muitas pessoas, com muito pouco reconhecimento e muito pouco cuidado de volta. E o fato de você ainda estar de pé, o fato de você ainda estar tentando, ainda estar buscando, ainda estar disposto a ouvir uma conversa como essa, diz algo sobre uma resistência que vai além da força que você mostra para o mundo. Diz algo sobre o que existe dentro de você quando ninguém está olhando. E esse lugar interno que continuou existindo, mesmo depois de tudo, merece cuidado. O seu cuidado primeiro. Se esse vídeo chegou em você de alguma forma, se alguma coisa aqui fez sentido, tocou em algo, abriu uma fresta em algum lugar que estava fechado há tempo demais, compartilha com alguém. Não precisa de explicação. Não precisa de conversa antes. Às vezes, a coisa mais honesta que você pode fazer por alguém que você ama é chegar com algo que diz o que você não consegue dizer com as suas próprias palavras ainda. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se chegou aqui por acaso, por indicação, por um momento de madrugada em que estava procurando algo sem saber exatamente o que, considera ficar. Toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui, sempre no mesmo tom, sempre com o mesmo cuidado, sempre para quem carrega muito e precisa de um lugar que entenda isso sem julgamento. Antes de ir, uma última coisa. Hoje, não amanhã, não quando as condições melhorarem, não quando todo mundo ao seu redor estiver bem. Hoje, faça uma coisa por você, só uma coisa. Pequeno o suficiente para ser real. Pode ser descansar sem culpa por 1 hora. Pode ser dizer não para algo que você diria sim por obrigação. Pode ser ligar para alguém e dizer como você está de verdade. Não o estou bem, automático, mas a resposta honesta. Pode ser simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos e reconhecer que você também existe, que você também importa, que a sua vida, a que te inclui, é a única que você tem, e ela merece ser vivida com você dentro dela. Se esse conteúdo faz parte da sua semana e você quer caminhar mais perto, o clube do canal está aberto. O link está na descrição. Cuida de você. Até a próxima quinta-feira.